Saudações a todos, a todas, a todes. Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa. Eu sou o professor Sidney Nogueira, eu sou Babalorixá, conhecido, não é, no Brasil como Pai de Santo. Eu estou à frente de uma comunidade tradicional de terreiro de Candomblé na Guquetu. Uma comunidade tradicional de terreiro de Candomblé é uma casa religiosa, é uma casa de cultura, é uma casa também quilombo, é um lugar de aquilombamento. E nós temos, não é, diversas tradições diaspóricas no Brasil, não é? Quer dizer, o Candomblé é uma dessas tradições. Para que vocês me conheçam um pouquinho, eu também sou professor, eu sou linguista, sou semioticista, sou formado em letras, eu sou formado em linguística com mestrado e doutorado em línguas africanas na Universidade de São Paulo. Eu sou ativista e tenho me dedicado ao combate à intolerância religiosa. Eu vou dividir a nossa conversa em 3 momentos. Um primeiro momento, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o terreiro, sobre o que é o terreiro. Todo mundo já deve ter ouvido falar: eu vou ao terreiro, eu sou de terreiro, eu sou de centro. Mas de que se trata esse ser de terreiro, esse ser de centro, não é? De que nós estamos falando? Então, este é um primeiro momento da nossa conversa. Um segundo momento, eu quero falar especificamente sobre a perseguição aos terreiros, não é? Por que os terreiros são perseguidos? E por que eu precisei escrever um livro sobre a intolerância religiosa, se somando a outros livros também sobre o assunto. E, num terceiro momento, eu quero conversar com vocês sobre um trabalho, não é, que nós desenvolvemos nas comunidades tradicionais de terreiro, e um pouco sobre como nós de terreiro nos pensamos. Bom, o terreiro, ele surge como um espaço de resistência negra. O terreiro, como nós o conhecemos, Umbanda, Candomblé, Nagoebá, Xambá, Batuque, no Rio Grande do Sul, e outras tradições aparentadas com outros nomes, eles surgem como um espaço de sobrevivência. Eu costumo dizer que é um espaço de existência, resistência e resistência negra. Nós precisamos entender que foram arrancados do continente africano cerca de 5 milhões de pretos e pretas. A escravidão no Brasil, ela tira do continente africano 5 milhões de pretos e pretas dos séculos 16 até o século 19. Esses pretos e pretas escravizados, eles não vieram ao Brasil a convite. Nós precisamos parar de romantizar o escravismo. Essas pessoas, elas foram arrancadas do continente africano. Arrancadas quer dizer, elas não vieram a convite, elas não vieram espontaneamente, elas não vieram porque quiseram. Então, o nome, não é? Todos nós aprendemos na escola, é tráfico. Tráfico de pessoas, tráfico de existências humanas. O que acontece, não é? E isso eu trato no meu livro Intolerância Religiosa,
que é o 8º volume da coleção Feminismos Plurais. O que acontece? Acontece que no Brasil, a história do negro só é contada a partir do escravismo. Brasileiros e brasileiras só conhecem a experiência do negro a partir do escravismo. É como se nós fôssemos reduzidos à escravidão. É como se uma história fosse contada somente a partir do escravismo. É como se nós não existíssemos antes da nossa ancestralidade, daqueles que foram escravizados, como se eles não existissem antes da escravidão. Isso tem impactos profundos na vida de negros e negras no Brasil, porque o que acontece? Isso colabora para a naturalização da violência contra negros e negras. Isso colabora para o encarceramento de negros e negras. Isso colabora como obstáculo para a manutenção da miséria de negros e negras. Porque se a nossa história negra ela é contada somente a partir do escravismo, é natural que sejamos escravizados. É natural, quer dizer, a pessoa olha, não é? Quer dizer, a branquitude, não é? E branquitude é um conceito oposto à pretitude ou à negritude. Então, a branquitude olha para a negritude e diz: é natural que você seja escravo, é natural que você seja violento, é natural que você seja miserável, é natural que você não tenha mobilidade social, porque a sua história está reduzida ao escravismo. Eu, na condição de babalorixá e de ativista, eu insisto e luto pelo esforço. É um esforço descomunal de negros e negras para que neguem essa história do escravismo e a partir do escravismo. Existe uma história anterior ao escravismo. Existe uma história de reis e rainhas negros, de artesãos, de artistas, de ferreiros, da maternagem negra, que é muito diferente da maternagem branca. Existe uma história de compreensão do mundo negra, de compreensão dos fenômenos sociais e culturais e dos modos de viver a partir de uma percepção negra. Então, existe uma história negra antes do projeto humanista europeu. E aqui eu quero fazer um parênteses para falar um pouquinho sobre o projeto humanista europeu, que é o pai do escravismo e pai de toda a barbárie cometida contra negros e povos originários na história do mundo. O que foi o projeto humanista europeu? O projeto humanista europeu foi o seguinte: eu sou europeu, eu sou branco, eu sou cis heteronormativo, e dos séculos XIV ao século XVI, eu, branco, europeu, cis heteronormativo, patriarcal, me coloco no centro do mundo, eu me coloco no centro. Como europeu, branco, civilizado, cis heteronormativo, eu me coloco no centro do mundo. Aí o que eu faço quando eu me coloco no centro do mundo? Eu crio barreiras espelhadas
ou espelhando-me, então eu imediatamente crio barreiras que dividem o mundo entre mim e quem está fora dos muros do eurocentrismo. Eu olho para o espelho e quem eu vejo diante do espelho? Eu me vejo como branco, europeu, cristão, cis heteronormativo. E aí eu digo, com a minha imagem refletida no espelho, isso é ser humano, isso é ser civilizado, isso é ter religião, isso é ter conhecimentos legítimos, e tudo que está fora desse espelhamento fronteira, imediatamente é reduzido a não civilizado, a não religioso, a irracional, a incapaz de pensar e, sobretudo, desumanizado. O projeto humanista europeu, ele serve de justificativa, como nos lembra Aimé Césaire, para que tudo que a Europa fez seja hoje considerado indefensável. Aimé Césaire diz: a Europa é indefensável. E ela é indefensável porque o seu projeto humanista fracassou. Ele pode, em alguma medida, ter funcionado para os próprios europeus, para as elites que se pensam europeias, mas ela fracassou, o projeto fracassou para grande parte das existências, das memórias existenciais e das pessoas que vivem o mundo. Então, nós precisamos ficar muito atentos para que não reproduzamos estas violências. O terreiro, o espaço terreiro, ele é um espaço de existência, resistência e resistência, porque ele é um espaço de saberes ancestrais negros, mesmo que em alguma medida tocados pelo que nós chamamos de colonialismo e colonização, mas ele é um espaço de resistência negra. Ele é um espaço de saberes ancestrais que sempre estiveram no mundo todo, não é? São saberes originários. Os povos originários têm saberes. O que nós chamamos no Brasil de povos indígenas têm saberes. Os povos quilombolas possuem saberes. Os terreiros têm saberes importantíssimos para que a gente, de alguma maneira, consiga viver com um pouco mais de paz, de solidariedade, de harmonia, não é? E nós precisamos, então, nos voltar para esses saberes. E aí caímos na questão da intolerância religiosa. Por que no Brasil nós chamamos intolerância religiosa de racismo religioso? Por quê? Porque apenas 2% das perseguições religiosas no Brasil são contra religiões hegemônicas. As cristãs, 2% apenas. Isso quer dizer que 98% das perseguições são contra as religiões não hegemônicas. E quais são as religiões não hegemônicas no Brasil? São as religiões não cristãs. E quais são as religiões não cristãs no Brasil? São as religiões diaspóricas, são as tradições negras, a cultura negra. Então, nós temos no Brasil 98% de perseguições envolvendo as religiões de matriz africana. O que isso quer dizer? Quer dizer que é racismo.
quer dizer que, mais uma vez, as pessoas não estão perseguindo apenas a religião, elas estão perseguindo as origens negras da religião, elas estão perseguindo a ancestralidade negra da religião, elas estão perseguindo os praticantes negros da religião, porque nós sabemos que essas religiões, elas são negras, todos nós sabemos. Quando usam o termo, pejorativamente, macumbeiros, macumba, bruxos, feiticeiros, feiticeiras, a quem estas pessoas estão se referindo? Elas estão se referindo à cultura negra, à religiosidade negra. Elas não usam esses nomes para o budismo, para o Hare Krishna, para as igrejas neopentecostais, para as igrejas católicas apostólicas romanas. Elas não usam esses termos. Esses termos são usados especificamente para as religiosidades negras: macumbeiro, feiticeiro, gente suja, gente que pratica só o mal, gente que cultua o demônio, satanistas. Esses termos, pejorativamente, são sempre empregados pelo racismo religioso. Por isso que é racismo religioso, e nós precisamos ficar atentos. Por que esse nível de violência e perseguição sobre um espaço, um espaço de resistência negra, que nasce apenas com a intenção, de escravizados, em alguma medida, resgatar e conseguir manter, em meio ao escravismo, uma ancestralidade africana. Eu entendo que o terreiro ele foi se transformando, mas esse espaço ele nasce com o objetivo de dar ao escravizado uma família. Vejam, por isso que surge o nome Mãe de Santo, Pai de Santo. É real esse nome, pai e mãe, porque o terreiro nasce, no meio do terreiro, ele nasce em espaço aberto, para que negros pudessem reverenciar as suas divindades e os seus ancestrais bantus, iorubás, daomeanos, Evefon. Então esse terreiro nasce na tentativa de manter minimamente uma memória ancestral, de manter a negritude. Hoje, quando você se associa a um terreiro, quando você retorna para o terreiro, você está retornando para a sua ancestralidade. Você está negando o apequenamento, você está negando o racismo. E você não está fazendo isso para afrontar as religiões cristãs, ou o budismo, ou para afrontar as outras religiões. Você está fazendo isso para o fortalecimento do seu ethos, da sua identidade, do seu eu. Então, é retornar para a sua origem negra. Nós que somos de terreiro, e eu sempre gosto de dizer isso, nós não somos de terreiro porque queremos que as outras religiões deixem de existir. Nós não queremos, nós queremos justamente um mundo múltiplo, diverso. Nós queremos um mundo em que as pessoas possam
manifestar livremente a sua identidade ancestral. Então, é importante destacar aqui que nós não queremos e não nos incomoda, salvo no caso das perseguições e do racismo religioso e das violências e crimes cometidos contra nós não queremos que as outras religiões deixem de existir. Nós queremos que elas existam conosco. Nós apenas queremos existir. Nós queremos fazer parte disso. Nós queremos juntos e podemos edificar uma cultura de paz. Uma cultura de paz, não uma cultura de paz branca, mas uma cultura de paz colorida. Uma cultura de paz onde possam estar devidamente representados e protegidos também pelo Estado, brancos, amarelos, vermelhos, todos possam estar juntos. Esse é o sentido epistemológico e cultural da cultura de terreiro. Por que as religiões de matriz africana são tão perseguidas? Por quais motivos as pessoas perseguem, não é? E está na boca de todo mundo. Essas palavras estão na boca de todo mundo. Macumbeiro, feiticeiro, bruxo. Por que esse discurso é tão recorrente? Não é? É um discurso reiterado contra as religiões de matriz africana. Por quê? O primeiro ponto que eu quero destacar é desconhecimento. Quem tem falado por nós? As pessoas, elas sabem tudo, não é? Quer dizer, elas sabem bastante sobre as religiões hegemônicas, não é? Eu posso citar, não é, qualquer versículo bíblico e as pessoas conhecerão e saberão interpretar. Eu posso falar um pouco sobre a filosofia oriental, não é, budista, e as pessoas elas conhecerão, não é? Então, e não tem problema, está tudo bem que conheçam, não há problema algum, está tudo bem que as pessoas conheçam essas religiosidades, não há problema nenhum. A grande questão é que quem tem falado sobre nós não somos nós. Pois bem, aqui vocês estão vendo alguém de dentro falar sobre o que vive, falar sobre o seu ethos, sobre a sua identidade, sobre a sua cultura. É importante que nós falemos por nós. O que é ser de terreiro? Não é? O que representa para mim ser de terreiro? Não é? Representa que eu sou filho de uma mulher, Joésia Teles, empregada doméstica, cartomante, que nos criou, nossos filhos, como cartomante, como empregada doméstica, uma mulher negra e mãe de santo. Interessa dizer que eu sou filho de um homem baiano, semi-analfabeto, homem de Ogum, o herói civilizatório, o senhor do ferro, que nos criou como caminhoneiro de bitoneira de concreto. Interessa dizer que eu sou um guardião dos saberes ancestrais, que eu sou uma autoridade civilizatória, eu não sou diferente. E também não deveria ser tratado diferentemente das autoridades eclesiásticas. Eu também sou uma autoridade eclesiástica. Eu não sou uma autoridade eclesiástica cristã, mas eu sou do mesmo nível de uma autoridade eclesiástica. E por que eu não recebo o mesmo tratamento? Por que eu não recebo o mesmo respeito na sociedade em geral? Porque eu sou negro. Porque eu sou autoridade civilizatória de uma cultura negra, de uma religião negra, e portanto
as pessoas não me vislumbram, não me veem como uma autoridade litúrgica, como uma autoridade religiosa. É importante reiterar isso, não é? Eu sou um homem, eu pago meus impostos, eu tenho uma família, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho a minha ancestralidade, eu estudei na escola pública, eu estudei na Universidade de São Paulo, eu não sou diferente, não é? E não deveria ser tratado diferente de outras pessoas. Mas por que insistem ignorantemente em nos satanizar? As pessoas não nos conhecem, elas não sabem quem nós somos. Eu estou hoje à frente de uma comunidade, comunidade da compreensão e da restauração Ilha Xexambu. Eu estou à frente, não sou dono, porque na minha tradição, na minha cultura, nós não podemos ser donos de algo que pertence à nossa ancestralidade. Eu estou à frente, eu sou um representante da minha ancestralidade. Então, esse lugar é um lugar de atendimento e acolhida biopsicossocial. Nós, inclusive no terreiro, temos de lidar com lacunas deixadas pelo Estado, mães desesperadas, pessoas desempregadas, falta de atendimento médico, atendimento emocional, boas palavras, escuta generosa. Então, é importante marcar aqui, e nós começamos a nossa conversa falando sobre o espaço terreiro. O espaço terreiro como um espaço, como um território de aquilombamento, como um espaço de existência, resistência e resistência negra. Só que esse espaço, ele não é um espaço que atende apenas os negros, ele atende a todos. Todos que chegam são acolhidos e se beneficiam da força vital ancestral negra. Esse é hoje o meu compromisso com uma cultura de paz, com a humanização, com o empoderamento, com a repotencialização e negação do apequenamento, repotencialização da força vital que nos habita e negação do apequenamento. Muito obrigado a todos, a todas, a todes. Espero que tenha feito algum sentido essas palavras que eu oferto generosamente a todos que estão nos acompanhando. Axé.